dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos que nos acompanham de todos os lugares ao redor do mundo. Pessoal, hoje nós temos dois fatos especiais acontecendo. O primeiro deles é a inauguração do nosso novo formato aqui no canal Revelar. Nós estamos trazendo para vocês o formato de entrevistas. E o segundo fato especial é o casal que eu vou trazer para conversar com vocês. Eu teria muita coisa para colocar na apresentação aqui, só que é tanta coisa que eles me colocaram antes de nós marcarmos essa entrevista, que eu ficaria aqui acho que meia hora só fazendo a apresentação. Então, só para adiantar um pouquinho, até libertação de escravos eles já fizeram. Vai ser interessantíssima a conversa que a gente vai ter hoje com o Marcelo e a Marli. Marcelo, vou começar contigo, tem muita coisa para te perguntar. Antes de mais nada, o pessoal que está nos assistindo, eu queria que vocês entendessem o seguinte, o privilégio que vocês vão ter de acompanhar o que o Marcelo e a Marli têm para contar para nós. Porque assim, ó, as coisas que o Marcelo me contou, que eu ouvia dele, alguma coisinha a gente já sabia, né? Porque a gente estuda muito isso. Tu está estudando a geopolítica, tu está estudando a política internacional, alguma coisa tu já imagina. Só que tem muita coisa que chega a espantar do que ele contou para a gente. E a impressão que eu tinha, Marcelo, quando eu ouvia os áudios que tu me mandou contando as histórias dos países que tu visitou, é que tu não estava pegando um avião. Não parecia, porque ele visita, ele é Marli, né? O Paquistão, a Índia, Bangladesh, vários países. Eles vão contar um pouco de cada país desses que eles viveram, as histórias que eles viveram lá. Mas a impressão que eu tinha, Marcelo, é que tu não pegava um avião, é que tu pegava uma máquina do tempo. Porque as histórias que eles contam pra gente, que eles vão contar para vocês, a impressão que me dá é que eles estão viajando para 2000 anos atrás, para 1000 anos atrás, e que a gente vai ter o privilégio de ouvir aqui alguém que tem essa viagem no tempo. É como se a gente fosse entrevistar viajantes do tempo aqui, não alguém que conheceu um outro país. Porque a realidade que eles vão contar para a gente aqui foge da compreensão da maioria, tenho certeza, da maioria que vai assistir a gente. Para começar, uma das coisas que ele me relatou é que uma pessoa que eles acompanhavam, né, acabou sendo agredida. Isso é o de menos, tá, pessoal? Dentro de várias coisas que ele vai contar. Mas só para começar, né, Marcelo? Ontem ou essa semana, já uma pessoa perdeu a vida porque estava fazendo lá uma pregação num outro país, né? Ele era o pastor. Como é que era essa história? Então, Jair, boa noite a você, todos os telespectadores. É um prazer poder estar aqui com a Marli, com você, né, com a sua família, para a gente falar um pouco sobre a Hope Association, o nosso trabalho aí, já tem um pouco mais de 10 anos. E sim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da perseguição, né, da igreja nos países, especialmente da Ásia e também na África. E essa semana a gente teve aí já um caso, a gente publicou inclusive nas nossas redes sociais, com respeito ao pastor Pravin, né, da Índia, que foi brutalmente assassinado por uma gangue, né, de religiosos, de grupos religiosos da Índia, e infelizmente tiraram a vida dele, né. Obviamente a polícia local, as notícias que saíram, é que ele sofreu um acidente, né? Essa foi a desculpa. Porque né? as autoridades acabam encobrindo muita coisa. Exatamente. Eles não querem nem que internacionalmente a história saia como de fato realmente é, né? Parece que até vocês, né, Marcelo, quando foram para o Paquistão, não sei se a Marli estava junto nessas oportunidades aí, que vocês precisaram de escolta militar, né? Então, se precisaram de escolta militar é porque a coisa realmente não é fácil lá, né? Como é que é isso? Estar vivendo num lugar que tu pode ser a próxima vítima. Vocês não têm medo de ser a próxima vítima, ainda mais sendo estrangeiros? E o biotipo é diferente, eles vêm de longe, que vocês não são de lá, né? Em 2019, se foi um caso que a gente compartilhou com você, estava eu, a Marli e mais 2 integrantes, amigos nossos que foram para essa viagem. A gente foi visitar, na época, a Índia e o Paquistão, foi uma visita em 2 países,
uma visita dupla, e nós chegamos numa localidade chamada Sheikh Rupura, uma localidade que fica a uns 50 quilômetros da grande metrópole de Lahore. E lá nessa localidade já tinha acontecido em 2015, se não me falha a memória, algumas explosões de homens que atacaram cristãos lá e morreu um pouco mais de 30 pessoas. E a gente foi visitar esse local, uma comunidade lá cristã, naquela região, e os líderes cristãos locais, eles requisitaram a escolta militar. Eles contrataram uma escolta militar, soldados realmente armados, né, com armamento de guerra, assim, de onde vocês iam tinha essa escolta. Nesse local de Sheikh Rupura e também na cidade de Ohanabad, que é uma outra cidade que fica próximo de Lahore, a gente foi escoltado por causa do cuidado, né, desses pastores para que a gente não sofresse nenhum tipo de possibilidade de receber um ataque e não ter defesa. Né? E lá eles, obviamente, estão o tempo inteiro sob tensão. Né? Como é que é para eles lá viverem nessa tensão permanente, onde eles podem ser atacados a qualquer momento? A gente tem uma visão talvez um pouco diferente de lá, a gente olhando como ocidental, né? Não tem uma visão assim talvez tão clara como quando você está lá. A gente questionou esses líderes locais, que a gente visitou em vários locais, porque eles disseram para nós que eles não têm medo da morte. Nós, quando a gente olha daqui para lá, a gente tem um certo receio, um certo medo. Eu vou para um país de perseguição. Mas vocês também têm pouco medo, né? Porque para ir até lá... existe uma frase que diz que a coragem é a arte de você esconder o medo, né? Então, de certa forma, quando a gente pisa os pés nesses locais, há sim um receio. E tu tens essa sensação de que tu está voltando no passado, porque nada do que vocês veem lá se parece com isso aqui? Tem grandes cidades, né, tanto no Paquistão, Índia, Nepal, que são grandes centros comerciais, que há coisas parecidas com o Ocidente e até boas construções, bons shoppings e assim por diante. Mas há locais em vilas que parece que você voltou, como você disse no início da live, que você volta parece que 400, 500, 600 anos. Você ainda vê pessoas carregando carroça na mão, os locais de comércio, uma coisa tão antiga, que parece que você voltou realmente no tempo. E a atitude deles também, né, Marcelo? Porque é uma atitude que tu pega livros de 1000 anos atrás, parece que a humanidade não evoluiu, porque as mesmas práticas bárbaras que se faziam há 2000 anos atrás, ou às vezes até antes, continua se fazendo. Então parece que a humanidade nesse quesito aí não evolui. Sim, isso é uma verdade. A gente vê aí hoje, né, as notícias como a Síria, Nigéria, República do Congo, Líbia, Somália, tantos países aí que está acontecendo essas questões, e Paquistão e Índia também não é diferente, né? Esse caso que a gente comentou recente do pastor Pravin é uma prova, né, de que essas coisas ainda acontecem, e eles têm esse conceito ainda muito atrasado, que as coisas muitas vezes se resolvem ainda no facão, na foice, né? E considerando que as autoridades, né, eles acabam muitas vezes contando uma história que não é bem aquela, como é que vocês conseguem entrar dentro do país? É fácil conseguir um visto, ou às vezes é mais complicado? Como é que funciona isso? Hoje... Porque provavelmente alguns lá vão querer que vocês não entrem lá. Sim, hoje a gente usa uma estratégia diferente do país que a gente vai, a gente hoje aplica visto de turista, né? Dentro do registro, toda a papelada, que a gente vai visitar amigos. E, na verdade, a gente vai visitar amigos e, com eles, a gente visita não só pontos turísticos, obviamente, locais, shoppings, locais onde a gente vai provar, por exemplo, uma comida nacional lá deles, uma comida típica, mas, junto com esse grupo, a gente vai visitar os nossos locais e também locais cristãos. Então, hoje a gente aplica sobre esse viés. A gente já conheceu missionários, por exemplo, e trabalhadores brasileiros que tiveram nesses países, que uma vez que você começa a trocar muito visto, business para tentar alguma coisa, daqui a pouco você troca para turista de novo, a perceber daí isso. Ele já começa a perceber uma movimentação que você está pulando muito de visto. Então eles vão querer saber por que você está fazendo essa alteração. Então hoje a gente tem mantido a proposta de aplicar um visto de turista. Né? Vocês me contaram uma história, não sei se a Marli estava junto,
quando houve um problema que vocês estavam num hotel e tinham outras pessoas que estavam acompanhando essa missão de vocês lá. E Marli, eu não sei se tu acompanhou essa viagem. Nessa viagem eu nessa não estava. Especificamente não. Mas você viaja junto, vai para o Paquistão, vai para... E como é que é para uma mulher estar no meio de tanta violência? Porque aqui existem muitas leis que protegem a mulher, né? Existe um grande aparato e cada vez mais, e às vezes alguns até criticam que tem lei demais, já que estão até causando separação de casais, né? Por causa de um excesso. Mas aqui há um excesso, e lá eu imagino que tenha falta, né? Que a mulher não tenha direito nenhum. Como é que é para uma mulher estar numa situação dessa? Joyce, para mim, eu vejo assim, em tudo, a gente tem a fé em Deus, nós cremos que estamos lá por um propósito. Então, na minha comunhão com Deus, eu sempre peço, se é para eu ir, que seja dentro do propósito dele, que ele me torne invisível para aquilo que eu não precise ser vista, né? E assim tem sido, a gente tem sido protegido, guardado até aqui, a gente teve, graças a Deus, assim, nenhum problema maior. Tivemos esse caso, né, do Marcelo, de quase ter sido preso, mas assim, pra gente, a gente meio que vai mais por fé do que por vista. Marcelo, né? Quase foi preso. Como é que... Isso aconteceu em 2016, foi a minha primeira viagem para a Índia. Na Índia? Na Índia, a gente chegou num distrito, a gente saiu da cidade da Hyderabad, que é um grande centro comercial, e fomos para as vilas. Nós tínhamos 9 vilas para visitar, em 3 dias. E quando nós chegamos na comunidade, obviamente a gente foi com o carro cheio de kits para as crianças e também com literatura cristã. E, obviamente, você vai até a vila e volta para o hotel, no outro dia você vai e volta novamente. Então, as pessoas perceberam a movimentação. E a gente recebeu uma ordem do nosso líder que a gente não saísse à noite do hotel. Em horários que... Em horários, assim, de muita movimentação, que de noite é muito movimentado. E o hotel ficava próximo do posto policial, um posto policial um pouco radical, sabe? Então, o policiamento lá não iria proteger vocês, ao contrário. Ali seria o contrário. Tinha câmeras, inclusive, naquela região ali, que era muito próximo da polícia. E o que aconteceu? Eles perceberam a movimentação dessa missionária brasileira e vieram na recepção perguntar. Na recepção tem que ter a cópia do passaporte dos turistas, né? E eles apresentaram a lista e bateram na nossa porta e foram nos procurar, perguntar o que nós estávamos fazendo ali. E daí o nosso líder, né, o pastor Moses, começou a perguntar e não teve jeito. A gente foi conduzido à delegacia, ficamos quase 3 horas lá e tivemos que assinar papéis. O pastor Moses foi muito humilhado, né, por isso. Né? Por que estava fazendo aquilo? Por que estava conduzindo e carregando essas pessoas estrangeiras? Humilhado em que sentido? Você gritava com ele? Chegaram a gritar com ele dentro da delegacia na nossa frente. Mas uma pessoa assim provavelmente é agredido. Ele já sofreu várias vezes ataques físicos, ele tem marcas nas costas dele, ele tem um problema nas costas, e tantas vezes que ele já foi alvo de ataques de pessoas com essa índole, né? Uhum. Simplesmente na rua, onde ele estiver, se é uma pessoa que não gosta dele... Principalmente quando ele veio para a fé cristã, porque ele era de uma outra comunidade, né? Que servia a outros deuses, e quando a gente fala, né, usa o termo converter, quando ele veio para Cristo, ele sofreu muita perseguição. Muita perseguição. E tu me comentas também que vocês viajaram para o Nepal, Bangladesh. É semelhante ou lá já é uma situação diferente? É um pouco diferente, mas a perseguição ela se mantém. A gente agora teve final do ano passado, final de outubro, novembro e início de dezembro, nós fizemos uma viagem onde a gente passou pela Índia, pelo Nepal, pela Tailândia e pela Mongólia, com projetos específicos para serem atendidos. E quando nós estávamos no Nepal, o nosso contato lá, o líder comunitário Bikash, ele estava contando para nós, inclusive levou a gente em algumas comunidades, onde os cristãos saíram do centro da cidade por causa da perseguição, porque são cristãos, e estão se reunindo em comunidades escondidas, meio que secretas, digamos, né? Então essa história de Estado laico só existe aqui no Ocidente. Só no papel. Lá existe também. No papel, existe a possibilidade de você professar livremente a sua fé, mas na prática isso não acontece. Então, quem constrói uma igreja lá, não importa se católica ou se for num centro, num local muito visível, alvo nas costas. Ele se torna um alvo.
a gente foi em locais que a gente levou mais de 1 hora para chegar numa cidade. Não era nem no interior, nós estávamos dentro da cidade de Pokhara, que é uma cidade bem conhecida, e a gente teve locais que levou mais de 1 hora para chegar, porque era bem no interior. Uma igrejinha escondida, né, para que ficasse longe dos holofotes do centro da cidade. Mas então as festas cristãs, o pessoal nem comemora, não sai na rua? Olha, se você pegar a Índia, por exemplo, e o Nepal, o único feriado cristão que há a possibilidade de você fazer alguma manifestação pública é o Natal. E ainda nessa época acontecem muitos problemas. No Paquistão agora, que está chegando a época de Páscoa, o Natal também é muito celebrado, mas agora acontece algo assim que eu particularmente acho incrível e um ato de coragem por parte dos paquistaneses. Eles fazem uma semana de preparação, onde todo dia eles saem, vão em algum local, falar uma das palavras que Cristo falou antes de ser crucificado, e no dia da ressurreição, que a gente comemora a ressurreição, que é no domingo de Páscoa, eles saem às ruas 4, 5 horas da manhã, em todas as cidades, grandes centros do Paquistão, para celebrar e dizer Cristo vive, Cristo ressuscitou. Mostrando o rosto para todo mundo. Mostrando o rosto, com palmas, com a cruz, a gente diz sem nenhum tipo de medo, mas eu tenho por certo que dentro do coração deles há algum medo, mas eles o fazem por testemunho, né? Por testemunho e coragem cristã. Eu imagino assim que para um homem não é fácil, para uma mulher não é fácil, mas e uma criança? Como é que fica a situação de uma criança na escola, na comunidade? Como é que é isso? Isso é uma coisa, a gente vê muita pobreza, principalmente nas vilas, a pobreza é muito grande. Tem alguns números, né? Eu não sei se eles são oficiais, eu não vi um número oficial desse em algum site do Paquistão ou da Índia, aproximadamente 70%. Tanto no Paquistão como na Índia. Então, o nível de pobreza é muito grande. E crianças, nós temos testemunhos de crianças, por causa de serem cristãs, por exemplo, no Paquistão, que já sofreram bullying, espancamento e até morte por irem compartilhar a bica, né, de água dentro do colégio, porque essa água foi profanada porque eles eram cristãos. Essa é exatamente a história da Asia Bibi, né? Que é uma personalidade que ficou muito famosa. Sim. Acho que vocês, talvez a maioria já ouviu falar. A Asia Bibi ficou muito famosa justamente porque ela foi tomar água num lugar que para ela era natural, estava com sede, vou tomar água. E eles não aceitaram que ela fosse tomar água, depois acusaram ela de outras situações que ela não tinha cometido, acabou presa. E eu não sei se tu sabes, Marcelo, por quê, eu não lembro isso aí. Ela deu uma comoção internacional por conta dela, ela acabou sendo solta, né? E fugiu, né? Acabou fugindo. Como é que eles descobriram que ela estava presa? O que aconteceu? Isso eu não sei te dizer exatamente de onde originou essa propagação, essa explosão mundial. Mas o que aconteceu, eu até anotei isso aqui para poder passar para vocês, para que vocês tenham uma ideia. Mas é a mesma história das crianças, é o que se parecido. vive, né? O que aconteceu? Ela estava num dia de muito calor trabalhando, junto com outras pessoas no campo, e tinha pessoas de outras religiões lá, né? E o que aconteceu? Ela foi tomar água e eles disseram que ela estava profanando essa água. E ele começou uma discussão, conversaram entre eles, e ela não falou nada do profeta deles, né? Mentindo, acusaram ela. Então ela foi para a cadeia na cidade de Multan e ficou praticamente quase 10 anos presa. E isso virou uma comoção nacional, porque um governante, deixa eu ver onde é que está o nome dele aqui, o governador de Punjab, chamado Salman Taseer, e um ministro das minorias chamado Shahbaz Bhatti, que era cristão, começaram a defender ela. Entendi. E essas duas pessoas foram mortas. Eles mataram o ministro e o governador e esse ministro foram mortos porque defenderam ela. E eu imagino que, se a coisa é dessa maneira, os professores lá também não devem ter a maior simpatia pelas crianças, né? Então, como é que tem perseguição do professor contra crianças também? Tem. O que acontece, os relatos que a gente tem recebido de outras organizações que passam por lá, e nós, quando estivemos presentes, e nas nossas conversas com o nosso coordenador, é que elas sofrem bullying no colégio. E o que há? Há tipo um levante entre esse outro grupo religioso de impedir que as crianças cristãs consigam passar nos exames. Então, a partir do...
acaba acontecendo esse tipo de situação ainda, de travar a live e tal. Pessoal, se vocês puderem, deem um F5 e ela dá um refresh aí, ela renova a live para vocês. E a gente espera aí que a live continue no ar, né? A gente não está citando grupo nenhum, a gente só está aqui mencionando o que acontece com os cristãos lá, né? Sim. Agora, quem é que está fazendo isso aí é melhor a gente nem mencionar, né, Marcelo? É verdade. Teve uma história, Marcelo, até anotei aqui para não esquecer, de que tem escravos no Paquistão, né? Isso até é público, né, que tem escravos lá. Agora, a maioria dos brasileiros não faz nem ideia de que isso aconteça, né? Verdade. Como é que é essa história? Vocês já ajudaram a libertar escravos? Eu não fazia ideia de que ainda hoje, né, se escravizava pessoas. O Paquistão ele tem uma população de aproximadamente 247 a 248 milhões de pessoas e há, por números registrados num site chamado tribune.com.pk, que é um site de notícias de lá, um ativista paquistanês que advoga, que luta pelas causas sociais, ele fez um post para falar sobre os escravos invisíveis do Paquistão, que nem lá e nem na Ásia, e muito menos aqui no Ocidente, se sabe sobre eles. Então, há números aproximados que desses 247 milhões, há aproximadamente mais de 20 a 25 milhões de pessoas. Isso de todas as idades. Tem de todas as idades, crianças. O que uma criança escrava faz? Com o que ela trabalha? Ela trabalha do assunto que a gente vai apresentar e colocar para vocês aqui, sobre o Projeto Freedom, elas trabalham na fábrica de tijolos, junto com as suas famílias. Né? Fábricas antigas, porque hoje para tu... Muito antigas, muito antigas. Então, desse número que eu estava falando para você antes, de 20 a 25 milhões, aproximadamente 4,5 milhões de pessoas trabalham nessas fábricas de tijolos. E segundo o site da Gospel Prime e do Guia-me, 80% desses 4 a 4,5 milhões de pessoas são famílias cristãs, que são submetidas a esse trabalho escravo nessas fábricas de tijolos. E lá tem crianças, jovens, adolescentes e famílias inteiras, e em alguns casos é até geracional. E como é que a pessoa vai parar na escravidão? É por uma dívida? Geralmente, como é que começa isso? Geralmente é por uma dívida, porque eles vão trabalhar lá, tem pouca condição financeira, às vezes ele faz um empréstimo para casar, ele precisa de algum empréstimo para um momento de enfermidade, ele precisa comprar alguma coisa urgente, ele faz o empréstimo junto ao seu patrão, no caso, né? Certo. Que é o senhor ali, feudal paquistanês, como a gente chama, né? E do que acontece? Quando ele consegue receber ali, com muito suor, esse montante que ele vai pagar, o senhor diz para ele, não, agora é 3 vezes mais caro. E são valores altos que iniciam isso aí, por exemplo? Às vezes é $50, $100, 150, que acaba depois se tornando uma bola de neve, $1.000, 1.500. Nós libertamos uma família no final do ano passado, em dezembro, quando estávamos em viagem, que estava devendo $1.900. E se não fosse vocês, ficariam o resto da vida. Continuariam lá escravos, continuariam lá sofrendo. E o problema maior é que eles ganham entre $4 a $5 por dia para fabricar entre 800 e 1.000 tijolos por família. E uma criança não vai ganhar nada. E se eles não conseguirem alcançar esse número, entre 800, 900 ou 1.000 tijolos, esse salário de 20 a 25 reais por dia vai diminuir. E aí não comem. E desses 25 reais que eles recebem, pasmem, 80% retorna para o patrão, porque é o patrão que compra a comida e o patrão que dá o aluguel para eles, literalmente, local para eles morarem. Então, não há possibilidade de eles conseguirem, com pouco que eles ganham, levantar o recurso, e mesmo que eles consigam, quando chega na hora de pagar, eles levam um strike, né, muito grande por causa dos juros. E o que acontece se a pessoa se negar a trabalhar, ou se ela se nega, não vou pagar e não vou trabalhar para ti, o que acontece? Olha, eu acredito que a coisa pode ficar um pouquinho mais séria, né? Pode sofrer agressão, pode a polícia entrar em cena. Porque é lei. É lei. Na verdade, assim, pelo que eu estava lendo nesse site ali, desse ativista paquistanês, o governo até está ciente,
mas ele fecha um pouco os olhos. Então, na verdade, não é que é legalmente permitido, mas é tolerado. É tolerado por quê? Porque esses senhores são os senhores que desenvolvem business, desenvolvem negócios e estão, de certa forma, trazendo desenvolvimento para a comunidade paquistanesa. Mas a realidade que essas pessoas vivem é muito drástica, né? E a ideia de fugir, porque a gente fica... Tu vê os filmes de antigamente, né? A gente assistia esses... Quando a pessoa era presa ou escravizada nos Estados Unidos da vida, na Europa, o pessoal fugia, né? E lá não foge, não tem como fugir, não tem como... Em primeiro lugar, condição financeira para fugir, né? Para você comprar um ticket aéreo, para você fazer o seu passaporte. E pela fronteira é inviável. Praticamente inviável. Eu acredito que para a Índia é quase impossível, por causa que há esse conflito entre eles, você tem que ter visto. E também para um fugir, tem o resto da família toda escravizada. Você vai ter que levar toda a família. Não né? é fácil para um monte de gente se deslocando. É muito difícil. Eu acho que a parte logística, nesses casos, uma vez que você visitar o Paquistão, você vai ver que a logística é muito difícil. Principalmente em região fronteiriça, né? Com a Índia, você vai ter o exército indiano, com o Afeganistão, talvez tenha um pouquinho mais de facilidade, porque são países, digamos, um pouco mais irmãos, né? Mas eu acho que bate em primeiro lugar na dificuldade, na falta de instrução. Muitos deles não sabem ler, não sabem escrever e não têm absolutamente nenhuma visão, uma cosmovisão de fugir, de sair para uma outra nação. Eles não fazem Eles não têm ideia do que é um outro país também. Não, exatamente. E a comunidade toda também já se fecha, né? Porque é cultural lá. Eu fico imaginando também, Marli, se eles se endividam com tão pouco, como é que eles vão, depois de serem libertos, como é que eles vão viver outro tipo de vida? O que eles vão fazer para continuar vivendo? Digamos, vocês vão lá, compram a liberdade deles, vocês estão livres, uma família inteira que não tem onde morar, não tem o que comer, como é que eles vivem dali para frente? Nas famílias que a gente libertou até agora, que foram 7 famílias, e nós temos mais 3 aguardando, já temos os nomes, as fotos e os valores que elas devem. O que a gente tem proposto a fazer? Isso nós aprendemos com um missionário que trabalha lá dentro do Paquistão. Além do pagamento da liberdade, que é registrado em cartório, um carimbo do governo, estampado certinho, porque tem que fazer esse procedimento, senão você não tem garantias, né? A gente tem comprado uma rickshaw, uma tuk-tuk, como chamam lá. É um veículo de carga ou táxi, para que essa família se desenvolva sozinho. Porque isso é muito comum lá. Tem milhares de tuk-tuk trabalhando em Lahore, em qualquer lugar lá. Uma espécie de motocicleta com a carroceria. Correta, né? Alguns para você fazer carga, outra para você levar passageiros. Então a gente já comprou, já foi doado 4 rickshaw, né? Uma família, essa pessoa, ela tinha um emprego de vigilante, se não me falha a memória, e os outros 2 casos foram famílias de viúvas. Então, como ela não tem um marido, não há possibilidade de comprar a rickshaw. Então, nós levamos ela de volta para a família dela, para que a família dela cuidasse delas. Marcelo, eu imagino que tu tenha que ter muito dinheiro, porque para tu poder viajar, para tu poder chegar lá e comprar a liberdade dessas pessoas, para tu poder ter proteção, como é que tu faz isso? Tu banca isso tudo? Alguém está te ajudando? Existe algum... Como é que funciona? Porque no Brasil tem muito cristão milionário, que é cristão, professo, talvez ele até gostaria de fazer isso aí que vocês estão fazendo, ele nem pode por causa dos negócios dele. Mas vocês, como é que vocês bancam isso aí? Porque isso não é barato de se fazer, né? Eu vou falar algo bem interessante para vocês sobre essa questão, que é uma pergunta bem pertinente. As nossas viagens são bancadas por patrocinadores. Desde 2018, quando eu fui a minha terceira vez para a Ásia, desde lá nós temos alguns amigos que investem na nossa vida para ir na viagem. Ticket, visto, logística. Mas o que vocês conseguem dá sempre no limite. Muito no limite, muito no limite. E as libertações é um outro grupo de pessoas que nós temos apresentado para eles a proposta, alguns até empresários cristãos, desafiando a eles. Olha a realidade da tua família cristã. É a mesma igreja daqui do Brasil, é a mesma igreja do Paquistão, da Índia, do Nepal, em qualquer um daqueles locais. Não é uma igreja diferente da nossa. É a mesma igreja, são os mesmos irmãos na fé. E mesmo que não fosse igreja, né, Marcelo? Porque tem muita gente que assiste a gente aqui que não é... que é judeu, que é ateu, que é agnóstico, que não tem fé
nenhuma, ou que é muçulmano, enfim, de qualquer fé que seja, mas ele não tolera esse tipo de coisa. Ele, às vezes até a pessoa que está assistindo aqui, ela nem imagina que isso aí, não imaginava até agora, né? Mas de repente uma pessoa dessa, ela sente vontade ela começa a ouvir isso aí e não acredita, talvez ela tenha vontade de ir lá pessoalmente, ou ajudar vocês, talvez ela não tenha condições de ir lá, talvez ela queira ajudar vocês. Vocês têm uma associação. Sim, nós temos a Hope Association, né? Fundada e estabelecida já há mais de 10 anos, e através desse meio legítimo, né, jurídico, é que nós captamos os recursos e enviamos para lá. Pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo, depois vocês entram em contato com o Marcelo, quem quiser saber mais, entra lá em contato com eles, vai ficar ali o site deles, o Instagram, acho que vocês têm também, sim, canal. A página no Facebook. Eu deixo também. tudo na descrição do vídeo, porque de repente alguém queira tirar mais informação, ajudar eles. E quem sabe, Marcelo, se alguém queira ir com vocês, se alguém tiver coragem, alguém que está assistindo queira ir com vocês. Está convidado, é bem-vindo para a gente voltar principalmente para o Paquistão, que o projeto Freedom está centralizado ali, né? Nós temos alguns projetos na Índia que são diferentes, mas esse em específico a gente está desenvolvendo no Paquistão. A gente já esteve nesse país 3 vezes, estamos tentando retornar já faz 2 anos, mas a questão do visto é uma questão um pouco complicada para quem já esteve lá, porque provavelmente há algum registro, algum controle, né, da nossa passada pelo país, principalmente por ser cristão. Mas eu tenho visto que muitas pessoas que têm aplicado o visto pela primeira vez têm recebido com um pouco de facilidade. Então, há possibilidade, sim, principalmente alguém que fale o inglês, porque isso é importante. É importante que fale outra língua para poder se comunicar. Principalmente o inglês, porque do inglês sempre a gente chega na língua da população, né? Então há possibilidade sim de alguém entrar que em contato com vocês. Exatamente. E vocês vão orientar, olha, vai funcionar sim, assim, sabe? Exatamente. Marcelo, uma outra situação. A gente vê aqui no Brasil, Estados Unidos, tem muita riqueza, muita igreja muito poderosa. E a gente não escuta falar isso aí. Eu estou escutando de vocês, que são uma família comum, né? Que, pelo que eu vi, a iniciativa partiu de vocês, da Marli, que começou um centro ali de ajuda local, acho que foi, né, Marli? Uhum. E depois o Marcelo abraçou junto também e se tornou uma coisa internacional, né? Porque, ou de viagem no tempo, né? Porque vocês são viajantes no tempo, estão indo conhecer a realidade que hoje a gente não vive, né? E por que a gente não ouve isso aí de grandes igrejas que têm poder para chegar na mídia brasileira e dizer, olha, o Paquistão está acontecendo isso? Porque isso impactaria, né? Um país como o Brasil, são 200 e poucos milhões. Essas grandes igrejas, elas financiam vocês, ajudam? Ou porque na mídia eu não ouço nada disso aí. Nós temos alguns parceiros específicos. Pessoas. A gente havia começado agora uma tentativa de um projeto de uma igreja aqui de Santa Catarina, de ela participar efetivamente. Mas até hoje? Não, ainda não se efetivou. Estamos em conversa. Então, até hoje quem ajudou foram pessoas. Então né? A igreja CNPJ até hoje virou as costas para esse tipo de coisa. Eles participaram com uma pequena parte em uma família. Né? Esse grupo que está começando um estudo, uma mobilização sobre esse assunto. Né? Eu vou te perguntar agora sobre um assunto um pouco mais, né? Um pouquinho mais leve. Mas eu não sei o que é leve nessa história toda, porque também é uma situação que eu não faço ideia do que é viver. Eu sou do Alto Vale do Itajaí, aqui, hoje eu vivo em Blumenau, né? Todo mundo que me acompanha já sabe. E aqui a temperatura é relativamente boa, relativamente constante, às vezes até quente demais, né? No Alto Vale a gente atingia a temperatura de 0 graus, às vezes um pouquinho para baixo, e era gelado aquilo. A gente tinha que usar 2, 3 meias e 2 calças e 2, 3 casacos, e já ficava ruim de trabalhar, e trabalhava dentro do escritório, né? Porque botava lá o ar-condicionado e ficava aturando aquele frio. Agora tu me contou de uma história da Mongólia, que o pessoal vive a 40 graus negativos. Como é que eles vivem lá? A gente teve a oportunidade agora no final de 2024. A Marli esteve junto comigo em 3 países. A gente passou juntos pela Índia, pelo Nepal e pela Tailândia para visitar vários pontos onde a gente auxilia os projetos. E a Mongólia é um caso bem específico, que nós temos um amigo nosso
que, na verdade, ele já está 25 anos trabalhando na Mongólia e na Tailândia. É um casal de brasileiros, os filhos dele, inclusive, nasceram lá, e eles têm uma paixão e um amor muito grande pelo país, por esse país chamado Mongólia. E já há muitos anos, já desde 2012 ou 2013, se não me falha a memória, eles desenvolvem um projeto chamado Aqueça uma Família Mongol, onde nos meses... E vocês visitaram a Mongólia? Visitamos agora, só eu. A Marli ficou na Tailândia, eu fui até na Mongólia conhecer o projeto e ajudar, e depois a gente retornou para o Brasil pela Tailândia e Índia, né? Então, o que aconteceu? Em média, entre 250 a 300 famílias por ano, entre dezembro e janeiro de cada ano, são atendidas com esse projeto. O que o Jardel e a equipe dele fazem? Eles levantam 1 tonelada de carvão por família. Então, esse ano foi 300 famílias. Então, você considere 300 toneladas. Compra na Mongólia mesmo? Compra lá na Mongólia. Compra dentro do país. E quanto que é uma tonelada comprada lá? R$300. R$300. Para nós aqui é barato. Para eles lá é muito Para dinheiro. eles é um dinheiro grande. Para nós, comprar 1 tonelada de carvão... Uma é barato. Agora, 300 toneladas já fica caro. Foi um conjunto de organizações. A Hope Association participou também com 20 famílias. Mas... considere aí um grupo muito grande de pessoas. São 300 famílias. E 300. Aí cada família, 5, 10 pessoas. E lá, vocês sabem que, não sei se vocês já viram alguma foto da Mongólia, eles vivem fora da cidade, principalmente, dentro daquela Igers, que é o nome, aquela casa redonda que eles vivem lá dentro. É que a gente... uma espécie de tenda. O que a gente vê da Mongólia é aqueles prados, né? Mas aí é no verão, né? Aqueles prados onde eles andam a cavalo, é bonito aquilo. Sim, agora no inverno é perto da Rússia, perto da Sibéria, aquela região. Chega a dar, em alguns anos, já chegou a dar menos 47 graus. Meu Deus. Nessa nossa visita estava em torno de menos 25. Olha, para mim 0 grau já é demais. Eu não sei, a maioria que está me assistindo aqui não enfrenta 0 graus, porque a maioria é de São Paulo para cima, né? É uma temperatura muito boa. Agora vem visitar aqui Santa Catarina, só para tu ter uma ideia do que é 0 graus. Agora 40 graus negativo, eu não faço nem ideia o que é isso. Sim, estava um frio muito intenso, um objetivo específico, né, de atender essas famílias, visitar elas, levar o carvão e também alimento. E também deixar uma palavra espiritual para elas, uma oração. E a gente viu muita dificuldade, né, Jason? Muitas pessoas que recentemente o marido tinha se suicidado, muita gente doente, muita gente... deprimido, foi uma situação bem difícil. Então esse projeto, além de ele ajudar socialmente, ele também traz um alívio espiritual para as pessoas. Pois é, o que significa esse carvão para eles? É uma sobrevivência? É uma sobrevivência por quase 4 meses. Porque se ele não tem condições de comprar, naquele frio intenso, ele pode morrer e passar muito frio. Muito né? mal. O banheiro, para vocês terem uma ideia, pessoal, não fica dentro dessa gera. Ele fica fora da tenda. Então imagina aquele frio intenso, de noite, de madrugada, indiferente do horário, um dia de tempestade, você sai lá de dentro, eles têm um fogãozinho, né, bem rústico, onde esse carvão é colocado, e lá eles ficam aquecidos durante o dia e durante esses 3 meses, e eles têm que sair para fora num frio intenso, muito intenso, para ir fazer suas necessidades, porque é um local arcaico, assim, não é no centro, não é em Ulaanbaatar, que é a capital. Né? Tem localidades que a equipe foi visitar no meio do deserto, no meio da neve, 50 famílias vivendo sozinhas lá. E deserto, quando tu diz, é deserto... Deserto mesmo, sem nada, sem árvore, só pegando os prados longos assim, né? E eles vivem de criar algum animal, pesca, né? Aquela pesca de quebra-gelo. Rudimentar mesmo. É rudimentar mesmo, é muito difícil para eles. Né? E aí vocês entram com um projeto de educar esse pessoal para mostrar uma outra realidade também? Isso a equipe dos missionários da Mongólia que fazem, né? Eles que dão a oportunidade, da educação. Depois a equipe... Isso. E as crianças talvez seriam aqueles que vão aprender como é que funciona, como é que é o mundo, para talvez tentar tirar a família daquela situação depois. Exatamente. Então, através dessa... Embora seja muito difícil para eles... Principalmente saindo da capital, né? A Mongólia é o país que tem a menor densidade demográfica do mundo, né? Um país gigante, mas tem só 3,5 milhões de pessoas e 2 milhões já se concentram na capital. Então o restante está espalhado por toda aquela imensidão de deserto. Né? E 2 países muito ricos, muito poderosos ali próximos são a Rússia
e a China, e não vem ajuda desses países para essa região ali. Bom, para a própria Mongólia não ajuda? Então eu acredito que não, Jason. Nós temos um outro país bem próximo deles, que é o Japão. Inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção lá é a quantidade de carro japonês que tem na Mongólia. Então, eles fazem importação, que é um país próximo. A maioria de todos os carros lá são carros seminovos, né? Ou mais antigos, que vêm tudo do Japão. Então, há um comércio, sim, entre eles, mas essa questão social, pelo estado que a gente viu aquelas famílias, eu acredito que não há, assim, um interesse muito grande de solucionar isso tão cedo. Né? E vocês percebem, talvez, algum tipo de preconceito das pessoas daqui com as pessoas de lá? Talvez dizer, poxa, mas isso aí são pessoas de outro país, ou muito diferentes da gente, ou talvez... Pela visão de que... Não sei, tu percebe algum tipo de preconceito contra eles lá? Eu diria que... Quando vocês vão pedir ajuda para alguém, a gente precisa... a gente vai trazer essa palavra preconceito mais para o sentido da... A gente tem um termo, né, dentro do nosso trabalho, chama-se missões transculturais. Missão transcultural, eu saí do meu país para ir fazer alguma coisa numa outra nação. Né? Eu vou lá conhecer o contexto, as necessidades desse pessoal e vou trazer e apresentar isso para as pessoas aqui. Então, quando você fala do projeto Aqueça uma Família Mongol, ou quando você fala do projeto Freedom, por exemplo, de libertar famílias do Paquistão, alguém vai dizer assim, mas o que é isso? Por que eu tenho que me importar com isso se tem alguém que eu preciso ajudar aqui? Daí a nossa resposta, a gente até tem um texto publicado no nosso site e na nossa página no Facebook, que é um certo preconceito contra as missões transculturais. Porque a desculpa que se dá é tipo assim, tem que fazer aqui. A gente pergunta para essa pessoa que está nos questionando, mas o que você já está fazendo aqui? Ele não está fazendo nada. Não está fazendo nada, entendeu? Então aqui já tem quase 80% de cristãos no Brasil. Foi levantado números recentes pela primeira Igreja Batista de Curitiba. E as pessoas aqui, os cristãos aqui, inclusive, eles estão deixando que o cristianismo aqui seja lentamente abatido, corroído, né, perseguido. Parece que aquilo que acontece lá, devagarzinho, está se encaminhando para acontecer, que é a sensação que há uma possibilidade, eu tenho, né? Sim, disso acontecer. E ainda falando dessa questão do preconceito, hoje a gente faz uma comparação de números, Joyce. Por exemplo, o Brasil tem 230 milhões, né? 230, 240 milhões de pessoas. Quantos bilhões de pessoas tem na Ásia que precisam ouvir falar de Cristo ou que não tem uma igreja, não tem a possibilidade de um atendimento espiritual? São 3 bilhões e meio. É que para a gente aqui é normal. E a impressão que se tem é que todo mundo já ouviu falar, mas não é assim. Então. Não é assim. E outra coisa, Marli, vou perguntar para ti. Como é que começou isso aí? Porque essas coisas tu não acorda e diz, olha, a partir de hoje a gente vai viajar para o Paquistão, amanhã nós vamos para a Tailândia. Isso não é assim. Tu começa fazendo uma coisa aqui, outra ali, e quando vê, tu tá libertando escravo, tá indo para o meio do gelo. Mas como é que isso começou? Na verdade, assim, era um projeto que quando nós iniciamos, seria uma coisa particular nossa. A gente decidiu por nós mesmos, por várias questões, assim, que a gente chegou num acordo. Não, a gente vai ajudar um missionário que apareceu ali. Primeiro a gente investigou, para ver a seriedade do trabalho dele. Levou um certo tempo, né? Foi no Paquistão. Mas não chegamos assim de cara ajudando. E dali surgiu um grupo que quis se juntar a gente para estar dando esse suporte para esse missionário. Depois que a gente viu a seriedade dele. E aí, quando a gente já se viu envolvido nisso, chegou um pastor amigo nosso, e ele chamou a gente e disse, isso aí pode dar problema para vocês na receita, porque isso passava pela conta da gente, porque daí o pessoal queria ajudar. E aí, então a gente decidiu abrir a organização, mas seria só para ajudar este único missionário. Essa pessoa específica. Sim. Não seria nada disso que está sendo hoje, de já ter ido para outros países, desenvolvido e abrangido outras áreas. Não. Mas aí tu foi vendo a realidade. Isso. Então, quando já estávamos com o CNPJ na mão, a gente viu, poxa vida, agora a gente pode fazer muita coisa.
E aí as necessidades foram aparecendo, os pedidos foram vindo, pessoas vindo procurar a gente para querer ajudar, né? Não é um grupo muito grande, mas e vocês, os que vieram a gente foi acolhendo e foi caminhando vocês junto. são de Pomerode, né? Isso. E aí a comunidade ali abraçou essa causa também, porque isso demanda um contador, demanda ir lá e conversar com um gerente também para facilitar uma coisa e outra, demanda um certo suporte para vocês, a comunidade ali, então abraçou isso aí com vocês e talvez pessoas de fora também. Sim, tem pessoas do Brasil inteiro, na verdade. Hoje, falando dessa que você comentou sobre a contabilidade, quando a gente fundou a Hope Association, que antigamente se chamava Socorrendo Cristãos Perseguidos, tem uma contabilidade aqui de Blumenau, chamada Vitórias Contabilidade. Um abraço aí para Clarice e toda a equipe. Na mesma época ela estava fundando a contabilidade dela. E a gente, por uma indicação, a gente conversou com ela e até hoje, já faz 10 anos e 3 meses, ela fornece todo o serviço contábil para nós. Então merece uma propaganda. Sim, como é que é? Merece uma propaganda. Vitórias Contabilidade. De Blumenau. A Clarice, né? Faz um serviço brilhante, trata os clientes com muito carinho e até hoje, sempre com alegria, com entusiasmo, ela faz toda a contabilidade de graça e registra o livro diário. Eu sou contador, eu sei o trabalho que dá isso aí. Eu sou contador, advogado, o pessoal que me conhece sabe e A gente prepara, né, todo mês esse material para mandar para ela e realmente é algo fantástico, né? A iniciativa dela. Quantas viagens vocês já fizeram internacionais até hoje em torno dessa situação? Em torno dessa situação, a Marli já teve 3 vezes comigo em viagens internacionais. Só que nós vamos fazer um número. Foi 8 vezes para a Índia, 3 vezes para o Paquistão, 2 vezes no Nepal, 1 vez no Bangladesh, 1 vez na Tailândia, 1 vez na Mongólia. Moçambique agora vai ser a 3ª vez, nós vamos em junho para lá. A minha primeira. Vai ser a primeira vez da Marli, a minha 3ª vez em Moçambique. Já tivemos 3 vezes no Paraguai. E em alguns países... Paraguai? Já tivemos 3 vezes. Tem missão lá. Qual é o propósito? Lá foi com o nosso ministério da Hope Kids, que é esse ministério de levar para a comunidade local, né, um pouco de cultura, entretenimento, contagem de história. Sabe, Marcelo, tem muita gente indo embora do Brasil para o Paraguai, saindo daqui por questões tributárias, mas, né? Porque, sim, a gente tem ouvido falar. Mas lá tem uma necessidade também. Vocês estão sim, entendendo. É um país que tem muita necessidade, né? Se você sair das principais cidades aqui na nossa fronteira, né, onde tem todo aquele comércio, né? E Assunção são 2 casos específicos. São diferentes. São diferentes, mas você vai para as cidades do interior, você vai ver muita dificuldade. A gente foi 3 vezes para a cidade de Eusébio Ayala, fica a 250 quilômetros aproximadamente da fronteira, e a gente viu muita necessidade, muita criança precisando ali de um atendimento. Passando fome. Não digo necessariamente passando fome. A nossa região é difícil, né? Mas vivendo assim, numa situação bem precária, o local onde eles moravam, o tipo de comida que eles comiam. Os pais talvez com pouca instrução. Muita dificuldade, pouca instrução. E vocês têm alguma viagem planejada já, alguma ideia já de algum lugar que vocês estão vendo que tem necessidade de ir? Sim, agora? A Marli vai comigo agora e mais uma amiga de Florianópolis, que é uma parceira nossa já de 10 anos. A gente vai agora dia 4 de junho embarcar para Moçambique, voltamos dia 17, para visitar o norte do país. E o que tem lá? Nós temos o Centro de Alfabetização, nós apoiamos Centro de Alfabetização no norte de Moçambique. E se tu pensar assim, porque tu tens os teus objetivos mais imediatos, né? Mas se tu fosse pensar assim, tem um lugar extremamente perigoso, mas que eu sei que eu tenho que ir lá, que eu teria que ir lá, né? Não é que tu tens, né? Que eu teria que ir lá porque lá eles estão necessitando. Que lugar que seria esse? Hoje eu gostaria de voltar para o Paquistão, já faz quase 5 anos que a gente não conseguiu voltar. Voltar para o Bangladesh, que é um local que está com muita dificuldade e um crescimento de perseguição muito grande. Mas eu acredito que a gente poderia citar aqui também o Iraque. Nós temos um pequeno apoio, um pastor que ele já tem lá um trabalho há muitos anos lá. Mas o Iraque, eu imagino que eles têm um ódio pelo Ocidente, né? Depois do que o Bush fez lá no país. Sim, ele trabalha na cidade de Erbil, né? Esse líder comunitário cristão. E há muito tempo a gente já queria voltar, a gente queria visitar esse país, né? Então nós estamos aí estudando a possibilidade de chegar também no Iraque. Porque a história do George Bush pai e do George Bush filho é a seguinte: o George Bush pai
foi lá, tentou arrancar o Saddam Hussein do poder, não conseguiu arrancar. Aí veio um democrata, porque eles são republicanos, seria a direita, né, dos Estados Unidos. E aí ele consegue eleger o filho dele, depois George Bush filho, que inclusive é vivo ainda, o pai é falecido. Só que quando o George Bush filho faz isso, que ele vai lá e destrói o Iraque inteiro, né, bombardeia, a gente via na televisão, isso era transmitido ao vivo, né, eu nunca me esqueço, Bagdá sendo bombardeado e antimísseis, né, enfim, toda aquela história que muita gente acompanhou na época, né, principalmente o pessoal que já é mais velhinho, já mais branco, viu na época. Só que ele se dizia cristão, então ele marcou muito fortemente na ideia de quem mora no Iraque, de que o cristão ocidental é que destruiu o país deles. Sim. Então eu imagino que seja muito difícil agora alguém que quer ir lá para ajudar, porque aquele que se dizia cristão, que não é, porque quem vai lá e destrói o país do outro não é, né? Mas ele cria um preconceito, ele vai lá e destrói, e agora vocês querem ir lá e construir. Como é que vocês conseguem entrar num lugar desse, né? Porque vai ser difícil. A cidade de Erbil é um local, digamos, um pouquinho mais pacífico, né? Onde ele está trabalhando, ele tem uma escola que ele já lidera há bastante tempo lá, alguns trabalhos sociais com a comunidade. Então, como a gente envia sempre um recurso para ele, já há um bom tempo, a gente quer ir visitar para conhecer, em primeiro lugar. Né? Não há, assim, uma capacidade econômica hoje para desenvolver uma frente de trabalho sozinhos lá, até porque teria que ter parceiros específicos para isso. Então, o objetivo mesmo seria visitar, porque uma visita traz um encorajamento muito grande para eles. Mata um pouco da saudade do Brasil, do brasileiro, de poder falar português com alguém, estando dentro daquele contexto, sabe? Quando a gente vai visitar alguns casais, que ele ou ela é estrangeiro, mas é casado com brasileiros, que desenvolve projetos lá na Índia, no Nepal, a gente vê como eles ficam felizes de receber uma visita. Isso é muito importante. E a comunidade são muito lá... solitários, sabe? Sim. Muito solitários. A solidão é uma coisa complicada. Eu recebi uma mensagem de um missionário que a gente ajuda também no Togo, na África. Ele diz, Marcelo, aqui a vida é muito solitária, é difícil, é sozinho pra gente. Então, quando vem alguém, o encorajamento, a alegria daquele momento, eles conseguem caminhar mais algumas milhas, né? Dá um gás, né? Marcelo, outra coisa que tu me mostrou aqui, vocês têm uns livros, né? Sim. Um missionário, por meio dele. Esses livros aqui, ó, pessoal. Isso aqui vocês vendem para... O que conta o livro? É um pouco da história de vocês? É uma das ferramentas que a gente tem para captação de recursos. Ainda a gente não tem um livro que conta a nossa biografia, a nossa história, porque a gente precisaria de uma pessoa, digamos, da área para fazer isso, né? Teria que ser alguém que vai entrevistar nós e vai montar isso para a gente. Os livros que a gente tem hoje aqui, começando... São de autoria do Marcelo. São todos de nossa autoria, publicados agora pela Hope Association. Esse aqui é o Por Meio Dele, é um tratado teológico sobre Efésios, capítulo 1 e capítulo 2, onde a gente fala sobre as 13 grandes conquistas da cruz, né? E depois nós publicamos um livro mais para equipes e centros de treinamento missionário, onde a gente fala sobre definições e características do missionário. Depois, a nossa terceira publicação foi uma publicação voltada para o público infantil, porque como a gente tem o trabalho da Hope Kids, onde a gente leva lá histórias para a criançada, usando essas 5 cores aqui, não sei se vocês conseguem ver, então a gente utiliza essas cores para contar algumas histórias para eles. E esse livro surgiu desse trabalho, para que a gente entregue cada evento, cada criança recebe um desse e uma caixa de cera para lembrar daquilo que a gente contou para eles, sabe? O Marcelo também contou para mim, pessoal, e eu até vou pedir para a produção colocar aí na tela, uma órtese que mandar para o Marcelo, entregar para essa pessoa, ou quiser vir aqui pessoalmente entregar para o Evandro, né? Evandro Pereira. Eu vou convidar tanto a pessoa que eventualmente comprar essa órtese para doar, quanto o Evandro para vir aqui numa live também. Não necessariamente fazer uma live
a respeito disso, mas numa outra live que a gente estiver entrevistando alguém aí, a gente tira 5 minutinhos, 2 minutinhos para fazer essa entrega aqui, né, para ajudar mais uma pessoa, né, porque tem que ajudar também quem está precisando aqui, como eles já fazem, né, e quem está do outro lado do mundo também, né, porque lá eles não têm para quem pedir ajuda, né, porque se fosse que eles pudessem pedir ajuda lá, a gente não precisava estar vendo aí o Marcelo abandonando várias coisas da vida dele, né, que ele podia estar cuidando da vida dele, como muitos de nós fazemos, né, eles dedicam a vida para os outros. E eu tenho certeza, Marcelo, que muita gente aqui vai entrar em contato com vocês, porque eu conheço o meu público aqui, não é de hoje, a gente já está quase 15 anos aqui no YouTube. E toda vez, Marcelo, Marli, toda vez que eu pedi ajuda para alguém que, né, a gente montou vaquinha, pediu para entrar em contato com a pessoa, eu nunca peço para mandar um centavo para mim, sempre para entrar em contato direto com a pessoa, porque, né, para não ter nenhum tipo de mal entendido. Mas toda vez as pessoas ajudaram. Eu tenho certeza que essa órtese alguém vai comprar, ou vai mandar, ou vai vir. Eu gostaria que a pessoa viesse aqui para eu conversar com a pessoa, para a gente entregar para o Evandro, quem sabe ele possa vir também, acredito que venha, né? Sim, com certeza ele vem. E aí vai tá o site aí da Hope na descrição. E Marcelo, Marli, a gente acho que conversou sobre quase tudo, só que eu queria deixar, né, no encerramento aqui que vocês eventualmente se tivesse alguma palavra a mais para deixar aí, para colocar para o pessoal. E depois, né, se alguém tiver alguma pergunta, manda aí para a gente vai procurar responder também. A gente quer agradecer muito, né, Jason, a esse convite aqui do seu canal, para que a gente pudesse se apresentar, falar um pouco da Hope Association. O Felipe, depois aí a equipe da produção, vai nos ajudar a compartilhar o nosso site, o nosso Instagram, nossa página no Facebook. A gente pede que vocês venham estar lá conferindo. Nós temos um canal também no YouTube, né, onde a gente tem vários vídeos lá, inclusive da viagem, de projetos, de entregas. Muitos deles, esses vídeos são relatórios, na verdade, né, apresentando o que foi feito, no caso. Então, a gente quer agradecer muito aqui a tua iniciativa, Jais, de abrir um espaço para que a gente pudesse falar. É um prazer receber vocês, né? E através desse canal, quem sabe muitas pessoas vão apoiar, quem sabe alguém vai comprar uma dessas 3 famílias que estão esperando a libertação, quem sabe a gente vai libertar as 3 famílias esse final de semana ou semana que vem, a gente não sabe, né? A repercussão dessa entrevista. Literalmente libertar da escravidão, né, Marcelo? Libertar da escravidão. A gente vai pagar a liberdade dessas famílias, vamos registrar isso em cartório e dar um veículo, né? Além do valor da dívida, a gente vai comprar uma rickshaw para cada uma dessas famílias, porque todas essas 3 famílias têm homem, né? Que pode liderar a família e a gente vai dar um sustento para eles, né? Marli, antes de eu te passar a palavra, só rapidamente, pessoal, vou repetir a questão da órtese, porque eu vi aqui que deu um probleminha técnico, talvez vocês não ouviram tudo que tinha para ser dito, né? Acho que ficou mudo o microfone. Mais uma vez, quem puder comprar aquela órtese que apareceu na tela antes aí para vocês, é para o Evandro, uma pessoa que tem um problema de saúde. Se você puder comprar, quiser enviar, ótimo. Mas se quiser vir aqui pessoalmente, não importa de que lugar do Brasil, está convidado. A gente vai entregar essa órtese ao vivo aqui para todo mundo acompanhar. Vou pedir para que você peça que o Evandro venha aqui receber. Sim, com né? certeza, ele vem sim. E era isso. Não sei se vocês ouviram tudo antes. E eu, né, para encerrar, passo a palavra para a Marli, se ela tiver alguma consideração aí no final, Marli. Então, eu quero agradecer, Jason. Claro que nesse pequeno espaço de tempo a gente não pôde falar tudo, né? Porque assim, se fosse para a gente relatar tudo, nós íamos levar muitas horas. Não, mas a gente pode vir outro dia pontual, também. Foi muito bom participar com você aqui e a gente se colocar à disposição da comunidade que queira participar desse projeto, caminhar com a gente, né? A gente tem muita coisa boa para fazer pelo próximo, né? Que é o amor de Deus, o amor de Cristo nas nossas vidas é o que nos move. E aqueles que querem caminhar com a gente estão convidados. E a gente te agradece de coração. Eu é que agradeço a vinda de vocês. A gente até fica com vergonha, né, diante de tudo que vocês fazem. O pouquinho que a gente faz aqui, né, não dá nem para comparar, só que a gente faz, né, a nossa parte, levando ao conhecimento dos outros o trabalho que vocês estão fazendo, que é incomparável com o que a maioria das pessoas faz, né? Então eu é que agradeço a vinda de vocês aqui. E como tu falou, hoje talvez não deu tempo de contar tudo, mas
Futuramente a gente faz mais uma, já estão convidados para vir outra vez aí. A gente talvez depois da próxima viagem tenha outras histórias para contar para as pessoas aqui, né? Com certeza. E se alguém tiver alguma pergunta, eles pedem aqui onde podemos adquirir os livros. Isso acho que é no site da Hope, né? Sim, pode entrar direto pelo Instagram ou pelo nosso WhatsApp. É hope.com. É hopeassociation.ong.br. Mas está na descrição, pessoal. Tá, então eu acho que pode ir mais fácil chamar a gente no WhatsApp, né? No WhatsApp. Se o Felipe puder nos ajudar a compartilhar um número, vai ser a maneira mais fácil. Ou no próprio Instagram, que é hopeassociation.brasil. Só mandar uma mensagem lá, daí a gente vê qual é os livros, se quer comprar um kit ou mais, e a gente despacha para a pessoa. Se for aqui perto, na região, a gente pode entregar também, né? Podemos combinar de entregar daí pessoalmente. Beleza, então, pessoal. Eu agradeço mais uma vez, então, a companhia aqui do Marcelo e da Marli. Agradeço muito a audiência de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ajudar também a divulgar aqui. Se puder dar o like, às vezes a pessoa está assistindo e esquece, né? Isso aí acaba dando suporte para que o YouTube envie a live para outras pessoas. Se vocês tiverem alguma crítica, olha, já talvez ficaria melhor de tal ou qual maneira, a gente está aqui aberto para ouvir, porque hoje foi a primeira entrevista aí de várias que eu espero trazer aqui para vocês ainda. Hoje foi um tema importantíssimo na minha visão, porque diz respeito aí a pessoas, né, que estão passando dificuldade. A gente nem sabe o que estão passando no momento que a gente está aqui tranquilo, né, conversando com vocês tranquilos em casa. A gente não sabe o que pessoas que talvez vocês vão impactar no mundo, né, estão fazendo nesse exato momento. Em temperaturas abaixo de zero, com medo de represália, de ser morto. Tem gente querendo fugir do país nesse exato momento, não pode. Então, foi, penso eu, importantíssimo, e eu espero que vocês divulguem essa live aí para ajudar a iniciativa do Marcelo e da Marli e ajudar o canal, né? Porque quanto mais a gente crescer, mais pessoas a gente pode ajudar também. Muito obrigado mais uma vez, então, Marcelo, Marli, e até a próxima entrevista, se Deus quiser.